Apesar de serem dezenas, os contos da Virginia Woolf não são a faceta mais conhecida da sua obra. A gente conhece muito bem os romances, como Mrs. Dalloway, Orlando e Ao Farol, conhece muito bem os grandes ensaios, como Um Teto Todo Seu, mas nem tanta gente conhece os contos. E os contos são um espelho de toda a variedade que constitui essa obra. Aqui no Brasil, hoje em dia, eles saem nessa edição da Editora 34, os contos completos. Antes eles saíam na mesma tradução, mas pela editora Kozak Naif, que não existe mais. E essa reunião, na verdade, não é uma reunião que foi feita pela editora Kozak Naif e pela editora 34, mas sim uma reunião que foi feita no estrangeiro pela primeira vez e que passou a servir de paradigma para as demais edições dos contos completos da Virginia Woolf. Ou seja, os contos completos da Virginia Woolf não foram publicados dessa forma quando ela estava viva. Eles foram publicados de forma esparsa, houve pequenas reuniões, mas a totalidade deles só se tornou conhecida mais tarde. Aqui no Brasil, além dessa edição completa que nós temos da Editora 34, é possível encontrar alguns contos publicados de forma avulsa pela editora Nós, em edições como esta aqui. São contos que giram em torno do universo da Mrs. Dalloway, logo logo eu vou falar a respeito disso, e que vêm acompanhados de um pós-fácil comentando conto a conto, dada a sua singularidade e importância. Neste vídeo eu pretendo dar uma visão geral do que trazem esses contos da Virginia Woolf, esses contos que são laboratórios para os seus romances, que borram as fronteiras entre gêneros literários, que privilegiam o fluxo de consciência e a simultaneidade dos acontecimentos, trazem uma extrema vivacidade à vida que pulsa na cidade ou na natureza, uma capacidade incrível da Virginia flagrar momentos muito importantes da vida de uma pessoa, mas que, com um olhar mais atento, passariam despercebidos, além de histórias mais convencionais que são deliciosas. Eu vou passar por todas essas características, trazendo exemplos de contos que estão aqui, que expressam singularmente cada uma delas. O momento do vídeo em que eu vou comentar cada tema vai estar marcado aqui na descrição. Uma primeira característica que merece ser destacada é o fato de que esses contos retratam a evolução literária da Virginia. Afinal de contas, nós temos contos que ela escreveu ainda bem jovem, ela continuou escrevendo ao longo de toda a sua vida, em paralelo às suas outras obras, e ela chega ao final da vida, às vésperas da sua morte, escrevendo contos que estão aqui. Portanto, é muito nítido quando a gente faz a leitura com esse olhar, perceber que ela começa a testar algumas técnicas literárias e que ela vai evoluindo no emprego dessas técnicas. O fluxo de consciência, a atenção para a simultaneidade das coisas, é um aspecto, por exemplo, que é muito nítido aqui, como ela desenvolve bem. Nesse sentido, os contos da Virginia são laboratórios para os seus romances. E isso se torna muito evidente em relação a Mrs. Dalloway. Não sei se vocês sabem, mas Mrs. Dalloway, de 1925, é um romance paradigmático da Virginia Woolf que é precedido de um conto, Mrs. Dalloway em Bond Street, e rodeado de outros 8 contos que se passam na festa que é promovida pela personagem título do livro. Como que isso funciona? Primeiramente, a Virginia Woolf escreveu Mrs. Dalloway em Bond Street, que tem aquele motivo da granfina da sociedade londrina, que depois da guerra está retomando a vida como ela acontecia antes e decide promover uma festa. E no dia da festa ela sai para comprar flores ela mesma. E ela vai cruzando com a cidade, com a vida que pulsa, com todos os acontecimentos que estão ao redor, e a Virginia Woolf vai tendo uma grande capacidade de descrever e nos mostrar a simultaneidade de tudo isso. Mas isso é no romance, ela sai para comprar flores no romance. Aqui no conto Mrs. Dalloway em Bond Street, a Mrs. Dalloway sai para comprar luvas novas. Ou seja, existem muitas diferenças além das próprias luvas na forma como a Virginia conduz a cena. Mas a verdade é que a estrutura principal, os principais lances desse início tão paradigmático do romance já estão ali. E justamente porque a Virginia Woolf, ela celebra uma festa na casa da Mrs. Dalloway nesse romance, e ali passam muitos personagens,
Ela não quis apenas ficar naquilo que foi para o romance, seja se preparando para o romance, seja depois desenvolvendo outros aspectos dele. Ela escreveu ao menos 8 contos em que ela vai desenvolver alguns personagens em especial, vivendo essa festa, cada um a seu modo. É muito interessante como a Virgínia percebeu a potência desse tema festa. Num vídeo em que eu comento os contos Antes do Baile Verde e Feliz Ano Novo, da Lígia Fagundes Telles e do Rubem Fonseca, respectivamente, eu já havia chamado atenção para o fato de que a festa, de que a celebração, ela é um momento decisivo. Parece que ela é um momento de virada na vida de muita gente, um momento em que certas coisas que antes estavam pendentes, não estavam resolvidas, ganham um ar de urgência e precisam ser resolvidas logo. Os contos também da Virgínia borram muito as fronteiras existentes entre gêneros literários. Você percebe que às vezes existe uma confusão entre o gênero conto e o gênero ensaio, uma confusão entre o gênero conto e o gênero crônica, e em alguns casos mais explícitos, uma confusão entre o gênero conto e o gênero poesia. No sentido do ensaio, eu chamo a atenção para a experiência que o leitor tem ao ler Um Teto Todo Seu. Um Teto Todo Seu discute a relação entre a mulher e a literatura. E qual é o expediente que a Virginia Woolf adota em Um Teto Todo Seu? Ela se vale de uma personagem fictícia que visita duas grandes faculdades, universidades, uma para homens e outra para mulheres. E à medida que ela vai visitando cada um desses ambientes tão diferentes, ela vai narrando o que vê e pensando a respeito. Nesse sentido, essa narrativa que começa ficcional se torna ensaística, porque o que prepondera são as reflexões, são as observações, o desenvolvimento de um raciocínio. Aqui nos contos da Virgínia existem vários casos em que isso acontece também. Então a gente se lembra do que ela fez em Um Teto Todo Seu. Nesses ensaios que a Virginia Woolf escreve, ela vai tratar não só, mas sobretudo, de uma certa arqueologia da história da mulher. É como se a Virginia Woolf olhasse para o passado, percebesse que a história foi contada pelos homens, e justamente porque foi contada pelos homens, as mulheres e as situações que elas viveram muitas vezes não são retratadas. Então é preciso fazer um exercício imaginativo, por exemplo, para imaginar como seria a vida de uma determinada mulher num determinado período histórico, numa dada situação. É isso que ela faz. Ela faz isso e ela também explora a condição feminina de uma forma mais ensaística no seu próprio tempo. Dois contos são muito significativos nesse sentido. No conto O Diário de Mistress Joan Martin, a gente tem uma mulher que ela não tem uma vida convencional, ela não tem uma família constituída, que ela se dedicou aos estudos da história e a um determinado aspecto muito específico da história inglesa. E ela ali anda pela Inglaterra sempre muito atenta a casas, a propriedades que são antigas, pertencem a famílias há muitos séculos, mas que ainda não foram exploradas, não caíram assim na atenção de outros pesquisadores. E chega um determinado momento em que ela percebe que existe uma propriedade assim, se interessa e passa a interagir com as pessoas que estão no lugar. E ali ela descobre que de fato é uma família secular, que é uma família com uma certa decadência e que existem vários registros desses antepassados. O homem que é o líder daquela casa, ele valoriza muito os registros que ele tem dos seus antepassados homens. Mas a verdade é que existe uma avó muito longínqua que viveu há muitos séculos e registrou a sua vida num diário. E aí a Joan Martin passa a ler esse diário, ela vê o valor disso, e com esse estratagema, a Virginia passa a nos contar o que seria a vida dessa mulher, o que ela pensou, o que ela percebeu há séculos atrás. Existe um outro conto muito interessante que se chama Uma Sociedade, em que as mulheres se reúnem para explorar o que é que os homens estão fazendo com os privilégios que eles sempre tiveram. É um conto muito engraçado, é um conto mais explícito e menos sutil, mas nem por isso menos interessante. Elas partem do seguinte pressuposto: elas, as mulheres,
foram sempre colocadas na vida doméstica sob a promessa de que, se dedicando aos filhos, se dedicando a formar as pessoas, esses homens que elas formassem se incumbiriam das demais tarefas e tornariam o mundo um lugar melhor, fariam grandes feitos, pensariam sobre a ciência, as artes, enfim, haveria um certo equilíbrio entre aquilo a que a mulher se dedica e aquilo a que os homens se dedicam. Mas a verdade é que agora que as mulheres são alfabetizadas, elas podem ler, elas podem conferir o que são essas obras realizadas pelos homens, elas começam a fazê-lo. E quando elas começam a fazê-lo, numa verdadeira pesquisa de campo, elas percebem que os homens usaram muito mal essa liberdade e essas prerrogativas que eles tiveram. Por exemplo, eles criaram a guerra. Falando em fronteiras de gênero, é possível dizer que a Virginia Woolf também tem uma prosa extremamente poética. Existe um conto aqui em específico que, justamente por conta do formato, se aproxima mais da poesia, mas a verdade é que o borrão entre esses gêneros literários se faz sentir de uma forma muito mais interessante em outros contos que têm um formato convencional, mas que são marcados por um grande lirismo. O que é esse lirismo da Virginia Woolf? É a sua capacidade de olhar para as coisas, narrar situações, cenas, sem que necessariamente exista um enredo, um encadeamento de acontecimentos com um começo, um meio e um fim. Ela é capaz de olhar para as coisas e ver o que essas coisas exalam, o que elas emanam, o que elas expressam por si sós, independentemente do fato daquilo ter consequências práticas. Então, ela é muito contemplativa em vários contos. No conto Kew Gardens, por exemplo, ela observa a vida que existe nos canteiros de um jardim de uma cidade e as pessoas que cruzam aquele canteiro, como o sol brilha por sobre as pessoas, sobre as plantas e sobre os insetos, como a vida pulsa, como a vida se acomoda naquele espaço. E é muito interessante, é muito bonito, não é apenas uma mera descrição, é uma descrição com calor, com cheiros, com um impacto emocional no leitor. No conto Objetos Sólidos, por exemplo, existe uma linha narrativa mais nítida, mas também existe uma atenção, que eu diria lírica, para a capacidade de determinados objetos capturarem a atenção de uma pessoa e passarem a moldar a forma como ela enxerga o mundo. É uma grande capacidade da Virginia para perceber essa interação entre objetos e pessoas. É um conto, inclusive, em que eu diria que existe uma influência freudiana, uma percepção do inconsciente. Eu sei que a Virginia leu Freud, a editora que ela tinha com o esposo publicou Freud na Inglaterra. Eu só não sei até que ponto exatamente e em que momento ela de fato abraçou essas ideias, o quanto elas permearam a sua obra. Mas é possível identificar traços aqui e estabelecer uma relação. Já no conto A Cortina da Babá Lupton, a Virginia Woolf consegue olhar para uma senhora que está costurando uma cortina. Essa cortina tem uma estampa de animais. Essa senhora está meio que dormindo, meio que trabalhando. E à medida que ela trabalha e dorme e esse pano se movimenta, os animais que estão na estampa se movimentam também. E passam a criar, a depender do movimento, interações diferentes entre si, como se fosse a própria vida na selva. Vejam, é esse tipo de lirismo que a Virginia Woolf consegue perceber e expressar em cenas que de outro modo seriam apenas banais. Por fim, em A Dama no Espelho, Reflexo e Reflexão, a gente tem a Virginia Woolf olhando para uma propriedade com muitos objetos, com muitos pertences, uma grande senhora que mora ali, há um grande jardim, mas ela foca a atenção num grande espelho no qual esses objetos e certas cenas domésticas se refletem. Então ela vai focando a atenção nesse espelho e a partir do que acontece no espelho, ela consegue trazer para nós a ambientação e por fim um pouco da vida daquela mulher que não deixa de ter a ver com a ambientação. Uma outra grande característica da Virginia é uma característica mais falada, mas que merece que prestemos a atenção em uma determinada nuance, é a do fluxo de consciência. A gente sabe que Mrs. Dalloway é muito famoso por ser um livro que traz
os pensamentos dos personagens, ao mesmo tempo que eles são entremeados pelos acontecimentos da vida. E eu acho que é importante perceber esse entremeado pelos acontecimentos da vida, já que a Virginia Woolf, ela é capaz de perceber não só que os pensamentos são um fluxo constante e regrado, mas no qual é possível perceber associações significativas quando prestamos mais atenção, mas ela consegue também perceber que esses pensamentos são entrecruzados pelos diversos fluxos da vida. A pessoa, quando ela é vista, por exemplo, lendo um livro, se a gente simplesmente descreve ela lendo um livro, a gente está fazendo um recorte, uma redução brutal da realidade. Se a gente tenta dar conta da realidade verdadeira e completa, integral, a gente vai ter que descrever a pessoa lendo o livro, os pensamentos da pessoa, os sons produzidos ao redor, como esses sons afetam a pessoa, o entorno, os cheiros, os insetos, as outras pessoas, os objetos, a vida na rua. São muitos fluxos correndo em paralelo, simultaneamente ou se cruzando mutuamente. A Virgínia tenta dar conta dessa realidade integral em que o pensamento e os fluxos da vida se afetam mutuamente. Ela tenta então fazer essa descrição que seria extremamente realista, mas que, óbvio, nunca vai dar conta de tudo o que acontece mesmo. No conto No Pomar, por exemplo, a gente tem uma cena de uma moça ali com um livro, meio lânguida, meio deitada, e a cena de tudo o que acontece ao redor e de como aquilo a afeta, mesmo ela estando dormindo. É como se penetrasse no seu inconsciente. Mais uma vez, a gente tem uma possível alusão a Freud. Já no conto O Quarteto de Cordas, a gente percebe como os detalhes comezinhos do cotidiano, os pequenos lances da vida, são capazes de sufocar a percepção que a gente deve ter para temas, aspectos da existência que são muito maiores, muito mais elevados. Entretanto, quando a personagem vai finalmente assistir a esse Quarteto de Cordas, é como se a música conseguisse abrir um espaço mais elevado em que captura a atenção e a eleva para um patamar superior. Entretanto, mesmo a música com essa grande capacidade não é capaz de sufocar completamente os pensamentos, o fluxo da vida. E, portanto, a Virginia Woolf, ao mesmo tempo que descreve essa contemplação da arte, ela descreve tudo aquilo que vai constituindo um ruído e permeando essa música que é percebida, assistida e ouvida. Para mim, uma das grandes características da Virginia, que eu já percebi quando li Mrs. Dalloway, é a sua capacidade de transmitir a vida que pulsa, de perceber, por exemplo, o sol que brilha e como esse sol dá força à natureza, às pessoas, até aos objetos inanimados, para que eles fluam, para que eles produzam resultados, para que eles vivam, enfim. Eu me recordo de ler Mrs. Dalloway e ter a percepção de que o sol estava brilhando, mesmo que em nenhum momento a Virginia Woolf descrevesse o sol brilhando. Ela é muito capaz, por exemplo, de descrever a vida da cidade, como a cidade é vibrante, como existe tanta coisa acontecendo na cidade. Mrs. Dalloway traz muito disso, os contos que giram em torno de Mrs. Dalloway também. E nesse sentido, eu recomendo esta série de ensaios da Virginia chamada Cenas Londrinas, para as quais há vídeo aqui no canal, em que ela justamente vai se dedicar à cidade. E ali ela vai demonstrar como ela é capaz de perceber essa vida em seus mais variados aspectos. Aqui a gente tem ensaios, mas nos contos é possível perceber isso também. Em Uma Escola de Mulheres Vista de Fora, a gente tem a Virginia, esse narrador, olhando para uma escola de mulheres num dia à noite, é uma escola mais numa paisagem campestre, não tanto urbana, e ela olhando para ali, olhando para as árvores que estão em volta, para o ar, para o clima, para o céu, para as meninas que no meio da madrugada encontram um espaço de liberdade e podem se permitir certas coisas, olhando para uma personagem em especial que tem determinadas expectativas, determinadas privações, e juntando tudo isso numa prosa muito lírica que você é capaz de sentir os cheiros, de perceber os sons, aquele clima evanescente quase de contos de fada que ela está narrando.
Aqui, então, a gente tem essa vida que pulsa, mas mais associada à natureza. Ao passo que nos contos de Mrs. Dalloway e em cenas londrinas, a gente tem essa vida mais urbana. Uma coisa que realmente deve ser notada nesses contos é a capacidade da Virginia Woolf de flagrar momentos muito importantes da vida da pessoa, da existência em sociedade, do convívio social, aqueles momentos que definem vidas, mas que são tão sutis que quase ninguém se dá conta deles. Só um observador muito arguto é capaz de perceber esse nexo, esse encadeamento. Os exemplos aqui são abundantes nesse sentido, mas eu posso citar alguns que chamaram mais minha atenção. Em O Misterioso Caso de Miss V, a Virginia Woolf vai se atentar para uma moça naquela Inglaterra em que as mulheres ainda não gozam de muita liberdade, que é uma moça ali de uma classe social boa, mas também não é a mais elevada, que frequenta algumas festas, algumas inaugurações, alguns eventos da sociedade, mas que é uma moça tão típica, tão mediana, que quase não se faz sentir, que quase não se faz perceber. Então, ela corre o sério risco de ser confundida com o cenário, com os móveis em torno, de não ser percebida como um indivíduo. E em determinado momento, a narradora do conto se dá conta de que essa moça desapareceu. Ela não mais aparece nos eventos em que ela costumava aparecer. E assim, ninguém se deu conta. E ela vai atrás dessa moça. E ali ela descobre um desfecho que, se ela não tivesse essa busca ativa, essa percepção de algo que não era singular, mas que guardava uma individualidade, ela nunca ficaria sabendo dessa moça, a história dessa moça seria completamente perdida para o restante da sociedade. Então aqui a gente tem a percepção dela desses personagens invisíveis da sociedade. No conto Antepassados, que é um dos contos que se passam ali na festa da Mrs. Dalloway, a gente tem uma senhora que, por conta de uma conversa assim mais banal, é levada a pensar na sua ancestralidade, naquilo que a gente se apoia, naquele passado, para poder nos distinguirmos das outras pessoas e nos sentirmos um pouco melhores quando a gente é confrontado com outros valores. Mas a verdade é que nisso ela começa também a pensar naquele seu passado, naquilo que ele tinha de promissor, em que ela tinha um pai que era muito bom, ela tinha características que levavam a crer que ela seria uma mulher com muitos êxitos, mas aquele passado que ancora ela, que a motiva, a verdade é que não se consumou daquela forma. Ela não chegou a tudo aquilo que ela prometia. E é muito interessante pensar em como esse passado, ao mesmo tempo que a perturba, a ancora, lhe dá forças, lhe dá um sentido de dignidade quando ela é confrontada com elementos diversos. No conto A Apresentação, mais um conto aí da série de Mrs. Dalloway, que talvez seja uma das melhores do livro, a gente tem uma moça que está indo meio que numa festa pela primeira vez. E a Mrs. Dalloway percebe isso e tenta introduzi-la na sociedade. É muito interessante como a moça, enquanto está na festa, tenta se valorizar, porque a festa coloca o valor individual em xeque. E quais são as referências que ela tem? Ela tem, por exemplo, a referência de que naquele dia, na escola, o mestre lhe deu uma distinção em particular, porque ela fez um trabalho muito especial. Então ela se ancora nisso para poder se sentir valorosa naquele meio cheio de pessoas. Mas a verdade é que isso é muito frágil e logo ela vai perceber a fragilidade disso. Mas esse momento existe. Quantos de nós já não vivemos esse momento? E quando ela é confrontada com um outro moço que seria tão estudioso quanto ela, a Mrs. Dalloway tenta promover esse diálogo. Esse moço, de fato, é muito interessante, mas ele meio que submerge ela em todas as referências que ele, enquanto homem, pode ter. E a verdade é que ela, enquanto mulher, não tem todas aquelas referências. E ali a gente já vê um momento que pode ser decisivo e muito perigoso, em que toda essa gana de vida, esse alto valor, pode ficar irremediavelmente sufocado pela herança patriarcal. Pela herança patriarcal que goza de muito mais referências, de muito mais possibilidades, e que quando se apresenta ali para ela, nesse momento que é tão incipiente,
pode simplesmente afogá-la, submergi-la e impedir que ela, para o resto da vida, consiga ser alguém melhor, consiga dar vazão e evolução àquele princípio que era tão promissor. Já em cenas de um oficial da Marinha Britânica, a Virginia Woolf vai conseguir, como ninguém, olhar para esse oficial ali daquele Império Britânico e ver nas características dele, em certas cenas do seu cotidiano, traços muito marcantes e que vão para muito além dessa individualidade, que meio que são a metáfora do que é esse Império Britânico, a sua grandeza, as suas mazelas, os seus crimes no mundo. Então é muito interessante como ela capta no individual esses traços do coletivo. É verdade também que os contos da Virginia Woolf não são só contos com essas características mais modernistas, mais experimentais, mais arrojadas. Existem contos aqui também que são verdadeiros causos, histórias anedóticas, deliciosas de se acompanhar, com começo, meio e fim. A Viúva e o Papagaio é uma história de dar a volta por cima, alguém que está muito pobre, mas que pretende ficar muito rico, e existe a ajuda desse papagaio, que é deliciosa de se acompanhar. Já a Duquesa e o Joalheiro é uma história também um pouco mais desenvolvida do ponto de vista do enredo. A gente tem toda a questão de um joalheiro, que a gente depois descobre nas notas seria um joalheiro judeu, mas a Virginia acabou omitindo essa informação por conta da época que ela vivia. Era um joalheiro que tenta se firmar na alta roda, ele agora é um grande joalheiro, um homem muito rico, e ele tem um relacionamento estranho com uma duquesa que detém a ancestralidade, detém a nobreza, mas não necessariamente detém o dinheiro. E ali nas interações entre eles a gente percebe a aliança social que vai ser firmada a fim de que um ajude o outro. É um conto muito interessante e que segue uma estrutura mais tradicional. Olha, eu só posso dizer que os contos da Virginia Woolf valem muito a pena. Eu dei 5 estrelas para eles. Por exemplo, nos contos de Mrs. Dalloway, quem lê pode até dizer se vai ou não gostar de Mrs. Dalloway, porque é exatamente o mesmo estilo. Então, é uma boa forma de você se antecipar e verificar se vai ou não gostar dessa leitura. Eu deixo aqui umas outras referências. No Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro do canal, a que você pode ter acesso clicando no link abaixo, vou deixar todas as referências aqui. Eu fiz uma série de áudios comentando conto a conto. São mais de 2 horas de conteúdo. Se você se tornar membro do clube, você tem acesso imediato a essa leitura que se torna uma leitura acompanhada de cada um dos contos. Existe também uma série de vídeos aqui no YouTube do Literatura Inglesa em que se analisam contos da Virginia com especialistas em lives. É uma série de muitas lives de mais de 1 hora de duração. Tenho certeza também de que é uma grande oportunidade de aprofundamento. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!